Bom, vamos lá. É importante falar onde a gente está. Eu acho que a gente tem muita gente de fora do Rio aqui. Nós estamos, então, na região portuária do Rio. Esse museu que a gente está aqui, assim como o Museu do Mar, a Praça Mauá, toda a revitalização que vocês puderam ver ao chegar até aqui, eles são ícones dessa grande processo ambicioso de renovação urbana da Prefeitura do Rio de Janeiro, e cujo legado foi certamente a oportunidade de rever essa história da região. E aí eu coloquei rapidamente alguns ícones também históricos da região. Aí o Cais do Valongo, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, ele concorre a Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e é muito importante dizer que nessa região da cidade, e, na verdade, o Brasil e o Rio de Janeiro, sobretudo, receberam aqui grande parte dos escravos que vieram para a América Latina. Tem uma estimativa de mais ou menos 2 milhões de escravos africanos que chegaram aqui por esse porto, por onde o Brasil se torna africano. Mesmo sendo assim uma área de grande relevância histórica e agora claramente de uma grande importância do futuro da cidade, boa parte da população carioca, há muito pouco tempo, nunca tinha ouvido falar dessa região, nunca tinha vindo até aqui. Essa região estava completamente isolada uns anos atrás. E aqui a gente tem preciosidades e joias raríssimas da nossa cultura, da nossa história, que nos fazem entender quem somos, né? E a Pedra do Sal, que é muito pertinho, muita gente já deve ter ido, eu sei que os nossos amigos foram ontem. Ali a gente sabe que é um lugar de encontro de grandes músicos no passado e até hoje, que forjaram talvez o que é o nosso samba hoje em dia, né? A Pixinguinha e Senhor, e João da Baiana, Largo João da Baiana, esse local. Nós temos também, dentro de uma coisa que se chama o Circuito da Herança Africana, que começa justamente no Cais do Valongo, passa pela Pedra do Sal, ele também chega ao Instituto dos Pretos Novos, que é um instituto de estudo e memória sobre a escravidão. E a gente tem também alguns bens imateriais, como o grupo do Afoxé Filhos de Gandhi, que já estão na região desde 51. A região também abriga o primeiro bloco de carnaval, que é a Vizinha Faladeira, desde 1932. E, enfim, vários outros pontos importantes. Essa aqui é uma personagem muito importante da região, Tia Lúcia, que vocês vão ver talvez em outras apresentações ainda aqui hoje, que está agora na escadaria aqui do Morro da Conceição. Não funciona. É o verde. Foi? Está ótimo. E só para ilustrar rapidamente uma coisa que a gente gosta de falar, o Prédio da Noite, que todo mundo passou por ele hoje, antes de chegar até aqui, além de ser o primeiro arranha-céu da América Latina, ele tem uma coisa que o Luiz gosta muito de falar e que é muito importante também dessa região, é o fato de que, aqui nos anos 40, esse prédio abrigou a Rádio Nacional. Então, a Rádio Nacional, na verdade, ela leva para todo o Brasil toda essa produção riquíssima cultural que acontece nessa região, na cidade do Rio de Janeiro, em relação à música e sobretudo, ao samba e à música local. Isso ajuda a forjar, de fato, a cultura brasileira. E isso vem desse lugar que a gente está agora, né? Por questões econômicas e escolhas políticas, essa região central da cidade ficou isolada do restante da cidade por mais de 50 anos, até mais ou menos o início das obras de renovação do porto, há mais ou menos 5 anos atrás. Ela tem uma população de aproximadamente 30 mil habitantes, divididos em 3 bairros, Gamboa, Saúde e Santo Cristo, e 4 morros. O Morro da Conceição, onde está a Pedra do Sal, e de grande relevância histórica, o Morro da Providência, que era conhecido como Morro da Favela, que deu o nome de favela, que é considerada a primeira favela do Brasil, e está atualmente entre os índices mais baixos da renda per capita da cidade. Esse mapa só mostra essa região vermelha, que demarca a região portuária, o museu está lá no pier, lá em cima, e você vê como ele é próximo do centro da cidade, que é onde está o aeroporto Santos Dumont, e ali o Campo de Santana, né, o centro da cidade econômico, histórico, se concentra ali, e como que uma área dessa ficou tão isolada todo esse tempo, né? E a gente fica... aí o Morro da Providência, uma vista de cima dele, e aqui uma vista de baixo, e aqui é o lugar onde nós estamos hoje. E, quem é que já estava aqui antes da gente, né? Esse aqui é o seu Manuel, morador do Morro da Conceição há 75 anos, e nosso vizinho número 1. E
a gente tem aqui representando um pouco cada bairro, a do Tia Lúcia, que está aí imortalizada nas escadarias do Morro da Conceição, que é da Gamboa, a Rosana, do Morro da Providência, a Rosane, do Morro do Pinto, que fazem parte do grupo Sabores do Porto, com que a gente trabalha bastante em algumas feiras e algumas ações aqui da região. Essas pessoas, eu coloquei poucas fotos, pouco tempo para a gente falar, mas elas representam aqui toda uma população portadora de uma cultura popular, dinâmica, altamente sofisticada e capaz de grandes reinvenções como forma de resistência e de sobrevivência numa região que sofreu tantas transformações ao longo desses anos todos. Enquanto a gente chegou aqui, eu tive a sorte de conhecer essa região há muitos anos, pelo meu trabalho anterior, e foi muito bom reencontrar várias pessoas nesse reencontro mesmo, esse convite, chegar com uma casa nova e poder abrir a porta dessa casa nova e falar: venham, conheçam esse espaço é para vocês, é nosso. Então, a gente começou a convidar os visitantes para visitas à obra, que o próprio Luiz, o curador, o Dino, nós mesmos apresentávamos todo o conteúdo do museu, 1h30 de apresentação para aproximadamente 400 pessoas, antes do museu abrir. Aí está o seu Manuel de novo. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, e aí a gente já estava dando, nessas conversas, nesses encontros, o início do nosso programa de relacionamento, que é o programa de vizinhos do museu. E construindo, claro, que também uma relação que não para nunca, mas uma relação de confiança, de troca constante com os moradores da região. Uma das ações que a gente fez para chegar um pouco mais perto das 12 mil habitações da região portuária, algumas em locais de difícil acesso, ou pela geografia, ou, às vezes, pela violência, a gente criou esse postal 1 a 1, que é um cartão postal muito simples, uma pergunta crucial para a gente que está chegando, e esse cartão postal era um convite para que as pessoas pudessem, ele foi entregue na casa das 12 mil pessoas da região, e que as pessoas pudessem se sentir convidadas a vir, a se cadastrar e a fazer parte desse programa. Um programa de vizinhos, e aí tem a carteirinha, que dá direito justamente à entrada gratuita, a um acompanhante, a garantia das atividades que o museu proporciona, entre outras coisas que vocês vão conhecer ao longo do dia aqui. E, claro, nós fizemos também uma festa de abertura, de inauguração, especificamente para os vizinhos e também para os funcionários, todos os funcionários, desde os cientistas aos trabalhadores da obra que participaram do museu. Então, foi uma festa maravilhosa, eu acho que foi uma das mais bonitas do começo do museu. Bom, vamos lá. Bom, aqui, nesse lugar onde a gente está agora, a gente começou no mês de março, o museu foi inaugurado em dezembro, a gente teve aí uns 3 meses de tsunami para entender esse fluxo enorme de pessoas, muito maior do que o previsto para a gente, e, finalmente, a gente conseguiu organizar um primeiro programa, um programa chamado Mauá 360, que ele convida os moradores da cidade do Rio e, sobretudo, os moradores da região portuária a conhecer um pouco melhor, a se aprofundar um pouco melhor sobre essa riqueza toda que eu falei rapidamente no começo. Então, para isso, a gente convidou alguns especialistas que puderam contar um pouco dessa história, e o museu aqui se percebendo como um agente importante para discutir e refletir a história da região, ciente do seu alcance e das possibilidades que ele tem de dar luz a uma região que foi esquecida durante tanto tempo da história oficial da cidade. A partir desse primeiro seminário aberto ao público, a gente teve 8 encontros com esses especialistas, com aulas mais aprofundadas e também com visitas na região. Aqui, nessa foto, é o Paulo Knaus, que é o diretor do Museu Histórico Nacional, e a visita ao Museu Histórico Nacional foi parte também do programa do Mauá para esse conhecimento dessa região. A ideia central do programa é, de fato, reconectar as pessoas com a sua própria identidade, revelando conteúdo que pretende fazê-las perceber a importância do lugar que elas vivem e, possivelmente, participar e atuar em processos de transformação do próprio local. Ele veio também de uma percepção de que há uma falta de conhecimento, de consciência da própria cidade em relação ao potencial cultural e econômico dessa região. Os nossos programas eles são desenvolvidos de forma a minimizar a necessidade de garantir o acesso à cultura de forma intercambiável em todos os lugares da cidade. Agora, em dezembro, dia 13, estão todos convidados, quem estiver aqui, a gente vai fazer a segunda edição do Mauá,
E, dessa vez, a gente traz a discussão para o momento atual, que é o momento pós-olímpico, né? O que aconteceu nesses últimos 5 anos, que foi para a região e para os moradores uma tsunami, obviamente, e o que restou, se essas expectativas todas que haviam antes da Olimpíada e dessa entrega da prefeitura desse local, se isso sustenta e como que a gente deve conversar a partir de agora, e questões importantes como gentrificação e uma série de habitação popular que não foi cumprida, enfim, uma série de outras coisas também que foram bem resolvidas, como o Boulevard Olímpico, enfim, a Orla. Então, são coisas que vão estar, a gente traz aqui para esse debate, né? Então, é importante que essas discussões se reflitam e sejam parte da própria dimensão do museu, que é o seu próprio conteúdo. Então, no primeiro momento, a gente abre as portas e agora, depois de um ano de experiência, a gente consegue começar a entender como que esse conteúdo que está entrando aqui, que está conversando com a gente, pode refletir de volta para a comunidade, para a cidade do Rio de Janeiro, a partir de uma construção dos próprios moradores e participantes. Isso aqui eu vou falar em 3 minutos, eu vou passar rápido. Isso é um outro programa, essa é a Gambiarra, é um museu móvel. Foi uma construção coletiva com jovens da região portuária, em parceria com o nosso laboratório do Amanhã e nossos gênios aqui do laboratório. E foi um carrinho construído com as sobras da obra do VLT, recolhidas por eles. E nesse carrinho foi colocado bateria, placa solar, projetor e som. E a ideia é que ele possa levar para a rua o conteúdo do museu, mas que ele possa também trazer a rua para dentro do museu. Então, isso também é uma ideia de contato, construção, respeito, confiança e diversão, que é uma das coisas que a gente mais gosta. E, finalmente, a gente entende, o Luiz falou isso muito bem aqui no começo, a gente entende que os museus são essencialmente lugares de encontro. E a gente quer que as pessoas se encontrem nesse museu. E eles são espaços contadores de história por natureza. E, mesmo que a gente seja muito novo ainda, a gente tem aqui, de certa forma, nesse museu, a gente conta a história da humanidade. Nada mais, nada menos que a história da humanidade. E temos, assim, uma pequena pretensão de que essa experiência impacte positivamente, profundamente, em cada um dos nossos visitantes, que devem ser levados a refletir em como podemos viver com o planeta, como podemos viver uns com os outros, e voltamos a falar, então, dos eixos éticos do museu, da sustentabilidade e da convivência. Eu chego ao fim da apresentação, e também no fim do nosso primeiro ano de museu, e nós queremos que as histórias dos nossos vizinhos, da nossa cidade, possam se refletir no museu, como eu falei antes, que elas possam influenciar e nos possibilitar uma construção coletiva do nosso conteúdo. Nós sabemos que essa construção não se dará sem conflitos e estará sempre recomeçando. Como diz o nosso curador, o Luiz, uma coisa que a gente sabe, onde somos todos iguais, é que somos todos absolutamente diferentes. E isso nos apresenta infinitas possibilidades. E esse é um museu de possibilidades. E que sejamos também sujeitos dos nossos próprios amanhãs como seres ativos desse amanhã. Nós trabalhamos aqui para nos tornarmos uma ponte entre a comunidade local e a cidade, talvez como um farol para o Rio. O museu é um lugar de encontro das diversidades e que oferece um conteúdo cultural e científico de excelência, um convite para reunião, para o conhecimento. Bom, para finalizar, mas sem finalizar, porque logo depois desse slide eu queria passar um filmezinho de 1 minuto, só para a gente terminar mais para cima. Então, a gente entende que o amanhã não é o futuro, o amanhã está aqui, agora e sempre acontecendo. Obrigada. Até já.